Olá, meu nome é Juan Cedro. Eu vou explicar para vocês um pouco do trabalho que desenvolvi com meu colega Iago Rosa para a disciplina de Trabalho Multidisciplinar do curso de Engenharia Computacional. Nele iremos tratar sobre difusão bidimensional de calor. Problemas que envolvem trocas de calor abrangem diversos tipos de setores da indústria, que trabalham com resfriadores, aquecedores e trocadores de calor em geral para regularem a temperatura ideal de diversos processos. No nosso caso, trabalharemos em um caso específico, que é a dissipação bidimensional. Imaginemos um processador ou qualquer outro tipo de circuito para o qual queremos garantir que a temperatura máxima não exceda um dado limite, de forma que o material de seus circuitos não sejam danificados. E que, para isso, utilizaremos uma fonte de temperatura para resfriá-la. Estamos falando, portanto, de fontes de calor e temperatura que, ao longo do tempo, dirão qual a temperatura na placa toda. Este problema físico é regido pela equação diferencial de transferência de calor, onde U é a temperatura em um dado ponto e instante de tempo. Nela, podemos identificar a presença de termo transiente e difusivo para qualquer direção. Na forma degenerada, para o caso unidimensional, temos a seguinte formulação, cuja solução não é nada trivial e consiste em uma série infinita de termos. Nessa abordagem, trataremos desse problema diferencial por meio de diferenças finitas, que consiste em, dado uma derivada, aproximá-la por uma variação discreta em um dado ponto, procedimento oposto ao realizado para obtenção conceitual da derivada, como mostrado na ilustração. Para o caso bidimensional, a complexidade da solução aumenta significativamente. Precisamos, portanto, utilizar uma variante do método das diferenças finitas. Utilizamos, no caso, o método da direção implícita alternada, ou do inglês ADI. Este método consiste em cada instante de tempo que teramos no desenvolvimento da solução, resolvemos separadamente cada uma das direções de interesse, no caso, x e y. Para a validação do nosso modelo, experimentamos a seguinte situação. Uma placa de alumínio com furo retangular em seu interior para dificultar a difusão térmica. Uma fonte de temperatura posicionada em um dos lados da placa e um termômetro para aferição de temperatura em uma posição arbitrária. Cabe ressaltar que, a esta altura, não possuímos mais soluções analíticas para esse tipo de problema, e isso ressalta a importância da abordagem computacional para situações cada vez mais complexas. Primeiramente, precisamos obter a placa do nosso experimento. Em seguida, posicionamos o gelo e termômetro e observamos a evolução da temperatura ao longo do tempo. Posteriormente, simulamos o experimento computacionalmente. Na simulação, ainda é considerado um termo reativo que aproxima o efeito convectivo entre a placa e o ar. Podemos ver a diferença entre duas simulações, não considerando e considerando o efeito convectivo. Para finalizarmos este trabalho, propomos um problema de otimização da distribuição de algumas fontes de temperatura de forma que, ao final de um dado intervalo de tempo, a temperatura máxima em toda a placa seja minimizada. Impomos também restrições de que as fontes de temperatura possuem sempre o mesmo formato do experimento anterior e devem localizar-se apenas no lado da placa oposto ao termômetro.
Para o processo de otimização, implementamos um algoritmo populacional. A ideia de um algoritmo populacional é, dado um conjunto de indivíduos, ou população, encontrar novos possíveis indivíduos semelhantes aos melhores indivíduos que possuíamos até então, para que os melhores destes possam dar continuidade ao processo. Para nós, os indivíduos são as possíveis soluções do problema, ou seja, distribuições de fontes de temperatura. Os melhores indivíduos são aqueles que possuem melhores temperaturas máximas ao final de um intervalo de tempo. Podemos ver como uma configuração inicial de 3 fontes de temperatura, alinhadas de forma contígua, evolui ao longo das iterações do algoritmo. Ao final de 10 gerações de 20 indivíduos, chegamos na seguinte distribuição das fontes. Realizamos o experimento para a distribuição obtida e comparamos o resultado. Cabe ressaltar que o nosso modelo não obteve exatamente o resultado da experimentação devido a algumas imprecisões, como o tempo de atualização das medidas do termômetro usado, o coeficiente convectivo inferido aproximadamente e a dificuldade em manter o contato do gelo com a superfície da placa a uma temperatura constante. Mesmo assim, o modelo representou com satisfatória fidelidade o modelo físico esperado.